بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Irmãos, irmãs, louvamos, agradecemos Allah subhanahu wa ta'ala por este grande favor, esta grande oportunidade, esta grande chance de mais uma vez podermos visitar uma das suas casas na face da terra, com a intenção de efetuarmos o Salatul Juma. Salat este que, quando é feito em Jama'a, em congregação, a sua recompensa é melhor, é apreciada e é maior em relação àquele salat que eventualmente possamos fazê-lo de uma forma individual. As oportunidades não irão aparecer sempre em nossa vida. Por esta razão, sempre que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder uma oportunidade dessas, é importante agarrarmos, segurarmos e considerarmos como se fosse a nossa última chance nesta face da terra. Da mesma forma, por aqui, né? Da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos que prestássemos tanta atenção, que fizéssemos o nosso salá com tanta devoção, como se este fosse o nosso último salá da vida. De seguida, mandamos saudações, bênçãos, paz para o nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, por ele ter sacrificado o maior tempo da sua vida em fazer chegar a palavra da unicidade a toda a humanidade. Alhamdulillah, hoje em dia somos muçulmanos, primeiramente graças a Allah, por causa de Allah, e em segundo lugar pelo sacrifício, pelo trabalho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por esta razão nós devemos amá-lo incondicionalmente.
E a melhor forma de nós demonstrarmos o nosso amor para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seguindo a ele, imitando a sua forma de ser e de estar, procurando no máximo vivermos a nossa vida de acordo a vida vivida, vivenciada ou ensinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, irmãs, em todo o campo da vida, a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou lá um ensinamento, uma lição, uma forma de ser e de estar. Não existe nenhum momento da nossa vida, nenhum campo da vida em que o Islã deixa de vigorar, onde o Islã deve ser colocado de lado. O nosso 24 horas deve estar de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Com a permissão de Allah, inshallah, hoje vamos conversar um pouco sobre a necessidade, a importância, a obrigatoriedade de nós implementarmos amanati dentro da nossa casa. Irmãos, irmãs, é importante percebermos que há tanta justiça que nós almejamos lá fora, o bom comportamento que nós exigimos lá fora, a boa conduta que nós exigimos lá fora, devemos começar dentro da nossa casa. Se nós não formos justos para com a nossa família dentro da nossa casa, não podemos ficar à espera que a situação lá fora venha a melhorar. Se nós não educarmos as nossas crianças, se não ensinarmos as nossas crianças a serem educadas, comportadas, não podemos exigir lá fora o bom comportamento. A geração que está lá fora, a comunidade que está lá fora, a criança que está lá fora, sai das nossas casas. Não é admissível termos que exigir uma boa conduta de uma criança de fora, sabendo que a nossa criança dentro não é comportada. Não estaremos a fazer absolutamente nada. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: La yasturu abdun abidan illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Irmãos, irmãs, de tanto ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós vamos nos focalizar falando sobre amana. O que significa amana? Numa tradução literal, amana significa pertença. Amanati linguisticamente significa pertença. Religiosamente, esta palavra amana, ela compõe um comportamento que deve ser assegurado dentro da nossa casa e, consequentemente, na nossa sociedade. Amana significa esconder o seu pecado, de modo que o pecado não seja presenciado pelas pessoas. Amanat significa esconder o pecado do outro
para que as outras pessoas não venham a saber do pecado do seu irmão muçulmano. Amanat significa esconder, preservar, guardar, colocar em segredo aquilo que é vergonhoso, seja para a nossa pessoa ou então para o outrem. E é importante recordarmos que não temos santos hoje em dia. A santidade diminuiu de uma forma significativa. E todos nós reconhecemos esta realidade. A pergunta que poderia ser colocada é: quem dentre nós é perfeito? Quem dentre nós é perfeito? Quem dentre nós não comete pecado? Quem dentre nós é busurgo? Quem? Temos alguém que possa levantar a mão aqui e dizer que, olha, eu não cometo pecado? Temos alguém? Temos alguém? Quem que não é pecador aqui? Somos ou não? Não é vergonha isto? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou claramente que todos vocês sois pecadores. A diferença que marca entre nós, sabem qual é? Sabem qual é? Sabem qual é? A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou: a diferença que existe entre os pecadores, que somos nós, encontra-se, reside no reconhecimento sincero e no pedido de perdão. É assim, nós sabemos que somos pecadores e depois de cometermos uma irregularidade, um pecado, é importante reconhecermos este pecado de uma forma sincera. E é importante e obrigatório voltarmos-nos arrependidos diante de Allah, para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a nós antes de chegar à nossa morte. Porque se este pecado que nós cometemos não for perdoado aqui no dunya, aqui no mundo, lá em cima o cenário é diferente. O cenário será doloroso. E a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que devemos adotar um certo comportamento dentro da nossa casa, primeiramente. Antes de nós adotarmos lá fora, devemos adotar aonde? Em nossas casas. Porque se a nossa casa estiver em condições, a do vizinho também em condições, do terceiro vizinho em condições, facilmente nós poderemos mudar a situação da nossa sociedade, a situação da nossa comunidade. Mas se dentro das nossas casas não nos preocuparmos com o bom comportamento, a nossa comunidade toda não terá um bom comportamento. Nós que somos mais velhos estaremos reunidos, sentados e começaremos a falar em forma de comentário. Essas crianças são mal educadas, essas crianças não têm um comportamento, essas crianças não conseguem saudar os mais velhos, se esquecendo mesmo que quando estamos dentro da nossa casa não nos preocupamos com a boa conduta, não nos preocupamos com o bom caráter, mas quando saímos das nossas casas queremos que a sociedade, a comunidade, as crianças respeitem a nós. Onde é que esta criança vai buscar a boa conduta? A pergunta está aí. Onde é que esta criança vai buscar o bom comportamento? Enquanto nós em casa não ensinamos o bom comportamento, não nos preocupamos em transmitirmos a boa conduta. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse:
La yastur abdun abedan. Não existe nenhuma pessoa que vai salvaguardar o pecado do outro. Illa satarahu Allahu yawma al-qiyamah. A não ser que Allah subhanahu wa ta'ala venha a salvaguardar, a esconder o seu pecado no dia do Qiyamah. Irmãos, irmãs, percebam isto. No dia do Qiyamah, teremos que justificar tudo quanto nós praticamos e tudo quanto deixamos de praticar. A partir desde a nossa puberdade até a nossa morte. Este intervalo teremos que responder diante de Allah. Teremos que justificar diante de Allah. Teremos que responder diante de Allah. Por que praticamos e por que deixamos de praticar? E os pecados todos que nós cometemos diariamente, teremos que justificar no dia do Qiyamah, diante de Allah. Mas a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou uma receita. Deixou uma receita, não de culinária, não. Uma receita que poderá proporcionar-nos um julgamento saudável no dia do Qiyamah. E ele diz: se bem que nós queremos, desejamos com que Allah subhanahu wa ta'ala venha a esconder, venha a perdoar-nos no dia do Qiyamah, é preciso nós também escondermos os segredos das outras pessoas. É preciso colocarmos em segurança, colocarmos em salvação o pecado da outra pessoa. Se nós vermos alguém a cometer um pecado, que fique entre nós e Allah. Não precisamos de reunir as pessoas da comunidade e começarmos a falar que, olha, o fulano ontem estava com a fulana ontem estava com o fulano, ontem o Muhammad estava a cometer o pecado, ontem o Muhammad encontrou-lhe com uma garrafa de whisky de 2M. Não precisamos de fazer isto. Não precisamos de fazer isto. Porque se nós fazermos isto, sabem o que vai acontecer? No dia do Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer uma tela. Vai trazer uma tela gigante, onde toda pessoa, desde Adam alayhi salatu wassalam, até a última pessoa neste mundo, vai presenciar os nossos pecados. Imaginemos, nós juntamos um grupinho de 20, de 100 pessoas e começamos a descascar o nosso irmão muçulmano dos seus pecados, dos seus podres. Um grupinho. E no dia do Qiyamah, é só cada um de nós se imaginar os pecados que ele comete na escuridão da noite. E Allah subhanahu wa ta'ala colocar numa tela gigante. Por outra, já imaginaram se tivéssemos a capacidade de colocarmos uma tela aqui e colocarmos flash, onde cada um de nós estaria a assistir os seus pecados? Como é que seria? Colocarmos aqui, vamos lá, todos nós sentados aqui e cada um de nós começar a assistir os seus pecados. Alguém teria coragem aqui? Eu vou sentar. Alguém teria coragem aqui? Pelo menos eu não teria coragem. Se calhar o Molani Iqbal, né? Teria esta coragem de sentar com seu diamante e começar a assistir. Mas não é fácil. O que nós cometemos quando estamos sozinhos, somente Allah é quem sabe. Então, para que este pecado que nós cometemos
seja escondido no dia do Qiyama, é preciso que nós também escondemos os pecados dos outros. Não podemos fofocar, não podemos falar dos pecados das outras pessoas. E num outro hadith, a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man satara musliman, satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Aquele muçulmano que salvaguardar, aquele muçulmano que esconder os pecados do seu irmão muçulmano aqui no dunya, em recompensa desta ação nobre, Allah subhanahu wa ta'ala satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala irá salvaguardar, irá esconder os nossos pecados no dia do Qiyama. Irmãos, irmãs, nós que somos casados, existe um problema sério que nós passamos. Conversamos com a nossa esposa um determinado assunto e este mesmo assunto vamos ouvir lá fora. Como é que chegou lá fora este assunto? As nossas esposas conversam conosco um certo assunto e elas vão ouvir lá fora. Quem fez chegar lá fora este assunto? Nós não somos perfeitos. As nossas esposas não são perfeitas também. Existem pecados que só acontecem dentro de casa. E esses pecados não devem ser transformados para lá fora. Não devem ser transferidos para lá fora. Se calhar a nossa esposa é daquela que não consegue assegurar-se. E este comportamento é negativo. E nós sentamos, subhanallah, a minha esposa, pá, pequena coisa, exalta-se. Pequena coisa, exalta-se. Pequena coisa, começa a insultar. Vamos descascando a nossa esposa, nós naquilo que estamos a desabafar, enquanto estamos a criar condições para que Allah subhanahu wa ta'ala não tenha a misericórdia de nós no dia do Qiyama. E nós que também somos jovens, temos esta mania, levarmos o segredo de casa, os pecados das nossas casas para lá fora. Não fica bem. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pratiquem o bem. Aconselham-se na prática do bem. Triunfarão. Se nós praticarmos o bem, sabem o que vai acontecer, irmãos, irmãs? Alguém faz uma ideia. Se nós formos a esconder o segredo, o pecado do nosso amigo, da nossa esposa, do nosso marido, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Triunfarão. O maior triunfo para nós os muçulmanos é فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Aquele muçulmano que for afastado do fogo e ser introduzido no Jannah, فَقَدْ فَازَ. Este muçulmano triunfou. E para tal, precisamos de esconder os pecados das outras pessoas, irmãos. E nós também devemos ser daqueles que, quando cometemos uma irregularidade, um pecado, que fique entre nós e o nosso Rabbi. Não precisamos de comentar, não precisamos de falar. Principalmente naquela fase juvenil, onde nos sentimos que somos os tais quando cometemos pecado. Não precisamos de fazer isto. Kullu ummati mu'afa. Kullu ummati mu'afa. Repitam isto. Kullu ummati. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: toda nação
do profeta sallallahu alaihi wasallam encontra-se numa segurança. Encontra-se numa... Sabem qual é esta segurança? É que Allah subhanahu wa ta'ala salvaguardou os seus pecados. E Allah subhanahu wa ta'ala encontra-se numa prontidão de o perdoar. Há um porém. Há um porém. Durante a noite, cometemos os nossos pecados. Cada um de nós sabe o que comete quando anoitece. Durante o dia, cometemos o que a gente comete. E Allah subhanahu wa ta'ala, vejam, com a sua misericórdia infinita, Ele esconde o nosso pecado. Já imaginaram se tudo aquilo que nós cometemos durante a noite, nas quatro paredes, Allah subhanahu wa ta'ala fizesse com que o pecado fosse conhecido pela nossa comunidade, pelo menos? Como é que seria? Estamos em Machantuan, cometemos o que cometemos, a nossa comunidade já sabe o que a gente cometeu. Demos cabeçada a alguém, burlamos alguém, a nossa comunidade já sabe que o Muhammad, não estou a falar daquele Muhammad, né? Muhammad de nome, já foi conhecido. Como é que seria este pecado? Pegamos no celular, estamos a ver o que estamos ali a ver, a comunidade toda já sabe o que a gente está ali a assistir. Como é que seria? Allah subhanahu wa ta'ala esconde este pecado que nós cometemos a sós. E Allah subhanahu wa ta'ala está pronto em perdoar-nos. Mas quando amanhece, nos reunimos com os nossos amigos e começamos a falar, começamos a relatar cada pecado que nós praticamos na noite anterior. Olha, subhanallah, eu estava com aquela fulana, pá. Deu volta, mas não aguentou. Peguei-lhe no semáforo. Subhanallah. Aquele fulano ali que tanto eu quis. Deu volta, diz que sou casado, tenho esposa, mas acabou cedendo. Vamos contando, né? A gente se acha que somos fortes. Achamos que somos vivos. Estamos a mostrar o nosso poder, sem saber que estamos a criar condições para que este pecado não seja perdoado diante de Allah. Irmãos e irmãs, de uma forma a finalizarmos a nossa conversa, primeiro, para termos uma sociedade saudável, para termos uma sociedade educacionalmente saudável, é preciso começarmos de casa. A base são as nossas casas. Segundo, para que a gente mereça o perdão de Allah dos nossos pecados, precisamos de esconder os nossos pecados. Você sabe o que você comete, então não precisa espalhar o seu pecado. Terceiro, se presenciarmos um pecado a ser cometido, se não tivermos como impedi-lo, não podemos espalhar. Vamos guardar este segredo, que é para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar a nós e fazer com que a nossa sociedade seja das melhores. Por aqui terminamos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça de todos nós aqueles muçulmanos que escondem os seus pecados, aqueles muçulmanos que quando presenciam um pecado a ser cometido, se não conseguem impedi-lo, ao menos ficar calado. Não interessa se é Maulana, se é Mufti, se é Piri Sabi, se é Hafiz, todos nós cometemos pecado. Então, aquilo de a gente ver, afinal é fulano, afinal é pai. Não, pai também é pessoa, aquele fulano também é pessoa, os nossos mais velhos também são pessoas, nós que somos jovens também somos pessoas, e todos nós estamos no dunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.